professor Flávio, que está com a gente aí, está perguntando sobre se vai sair algum jogador do Timão. Eu já te pergunto sobre chegada também. O Mancini falou que se ele pudesse, ele contrataria 4 ou 5 para chegar e sair jogando. Mas a gente sabe que a realidade do clube não é essa, né? E toda semana, Capelanes, eu tenho que ficar desmentindo aqui, dizendo assim, gente, os irmãos Romero não vão vir. Gente, o Dentinho não vai chegar agora. Nossa. Gente, o Alex Teixeira não vem. Você passa por isso também? E o fulano, e o ciclano, mas a gente viu que o Tiquinho Soares disse que é corintiano, então amanhã ele tá aqui, né? Não é assim que funciona, gente. Não tem perspectiva, né? Não, Chico, não tem perspectiva de grandes nomes. São duas coisas importantes sobre irmãos Romero. Pessoal, da maneira com que eles saíram do Corinthians, ainda mais sabendo que o André Sanches, assim, o Andrés não pode ver o Romero pintado de ouro na frente dele, tá? Da maneira com que ele saiu, cara, assim, modéstia à parte, eu sei de tudo exatamente que rolou nessa situação, de tudo, mas de cabo a rabo, da primeira refeição deles na reunião até a última, assim, então, sabendo que ele saiu pela porta dos fundos de uma maneira muito ruim, queimado com a direção, e até o empresário dele ainda está para receber uma grana do Corinthians, tá? O Beto Rapa, conversei com ele recentemente, não quis revelar o montante, mas eu sei que o Corinthians ainda deve algumas coisas, que o Romero chegou de graça, então assim, Romero não vem, tá? Esqueçam isso, sempre aparece uma coisinha ou outra, assim como temporada passada falaram do Tevez, etc e tal, pessoal, calma, não acreditem em tudo que vocês leem. Em relação ao que você falou agora, Chicão, do Wagner Mancini, ele vai ser muito cobrado a partir já de sexta-feira, pelo que ele falou. O Wagner Mancini falou o seguinte, ó, atenção do que ele falou. O Wagner Mancini falou, se eu pudesse ir ao mercado, contrataria de 4 a 5 jogadores, como você registrou, porém os jogadores que chegarem não ser a quantidade vão chegar para vestir a camisa e jogar. Então, assim, a próxima contratação do Corinthians, todo mundo vai analisar, claro, se baseando nessas últimas declarações do Mancini, porque vai que aparece um outro Jonathan Cafu da vida. Não era para chegar para jogar? E aí chega um jogador que não tem potencial. E só para fechar, respondendo a pergunta do nosso parceiro, Michel Macedo, Everaldo, entre outros jogadores, não vão jogar com o Mancini, estão procurando o clube. O Vasco da Gama sondou o Michel Macedo, mas se assustou com o alto valor que ele recebe. Tem outras questões aqui que estão me perguntando. Por exemplo, alguém perguntou aqui do Balbuena no Corinthians. Toda janela, o Balbuena vai voltar para o Corinthians. Eu acho que ele tem contrato só até o meio do ano, não tem? No West Ham. Mas, pô, cara, a grana para tirar, para que esse cara volte também, o Corinthians não vai ter, né? Não vai ter, mas toda janela de transferências tem isso, e todo jogador que está em reta final de contrato, que já tenha passado pelo Corinthians, porque o Corinthians tem essa tradição de repatriar os ídolos, né? O Corinthians já manifestou interesse em contar de novo com o Renato Augusto, não dá para tirar o cara agora, o Gil voltou, o Fábio Santos e tantos outros. O Paulinho, lembra quando o Paulinho lá atrás foi treinar, na primeira paralisação do futebol chinês, ele foi treinar no CT Joaquim Grava, eu estava lá. Nossa, mas a quantidade de gente... E teve alguns jornalistas também, claro que a gente respeita as opiniões, que, não, mas se ele está utilizando o centro de treinamento, ele pode voltar, assina um contrato de rescisão, joga no Corinthians. Pessoal, não é assim. Jogador nenhum chega de graça. Então a situação do Balbuena é praticamente a mesma. Há possibilidade? Eu não descarto. Eu conversei quando foi em outubro, cara, foi antes do meu aniversário, eu lembro, com um dos empresários. Ele tem 3 representantes, o Balbuena. Eu falei com um deles, que é o paraguaio, e ele me garantiu que o Balbuena não manifestou interesse em voltar, o Corinthians nunca procurou de volta, e o interesse do staff é que ele continue no futebol europeu. Vamos aguardar, não tem nada disso agora.